Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula. Eu desativei o vídeo de todos, né, que essa aula está sendo gravada. Então, se alguém ativar a partir de agora, então, está ciente que a aula está sendo gravada. Bom, começar aqui, deixa eu só abrir uma... Quinta-feira, não é isso? Então, de giro, hoje é 28/5. Ok. 13, depois eu atualizo esse número. Vamos lá então, pessoal. Fazer aí, hoje a gente vai fazer a seção 3.3, desculpa, 4.3 e 4.4, e a gente encerra então essa disciplina de capital de giro. Deixa eu regular meu áudio aqui. Tá bom? Tudo bem. Na aula passada ficou então, né, o faça você mesmo. E aí eu falei que no início dessa aula a gente começava essa aula fazendo a resolução dele. Então vou dar uma passada rapidinho aqui, e aí se alguém tiver alguma dúvida em algum ponto, a gente esclarece, se não, só para cumprir o que eu prometi no final da aula passada. Então, nós temos a empresa, né, que são as organizações Casa Blanca, e a gente vai simular as estratégias de investimento capital de giro dela para o próximo exercício, né? Nas três que a gente viu, conservadora, moderada e agressiva, tomando por base o exercício encerrado, 2000x1. Então, só relembrando os dados dela aqui, né, nós temos o balanço dela, temos aqui as informações, né, para poder criar os cenários. Então, o ativo circulante no cenário agressivo vai ser o mesmo aqui de 2000x1, ou seja, 22.500. No cenário moderador, um aumento de 20% sobre esse valor, e no cenário conservador, um aumento de 20% sobre esse valor. O não circulante, o ativo não circulante, ele vai aumentar R$1.000 aqui, vai ser fixo e ficar em 26.000. O passivo circulante, né, 30% do ativo total, em cada um dos três cenários. O não circulante, 20% do ativo total. E o PL, 50% do ativo total. O lucro operacional bruto de 30 mil e 15% de despesa financeira, sobre capital de terceiros, né, tanto para circulante como não circulante. E só tem o circulante, né, também. E a alíquota de imposto de renda de 40%. Então, ativo circulante, né, o mesmo, no agressivo, o mesmo de X1, o não circulante vai ser fixo, 26.000, o ativo total, então, 48.500. O passivo circulante é 20% do ativo total, né? O passivo não circulante ou é o contrário, eu olhei agora o número, já ao contrário, o circulante é 30%, o não circulante é 20%, e o PL é 50%, né? Então, 48.500 aqui, passivo total. No moderado, o ativo circulante tem um acréscimo de 20%, né, sobre esse valor. No não circulante, é um valor fixo. Deixa eu posicionar aqui na planilha, que eu não preciso ficar voltando. Cadê? Total, então, de 53 mil. O passivo circulante, então, a mesma coisa, né? Um percentual do ativo total, 30%, o não circulante, 20%, o PL, 50%. E no conservador, um aumento de 40% sobre esse valor do agressivo, né? 31.500, não circulante fixo, total 57.500. O passivo circulante, 30% do ativo total, não circulante, 20% do ativo total, PL 50%, e o passivo total em 57.500. A gente construiu aí, né, um resumo do balanço para a gente poder, então, calcular o ROI. Trazendo para cá, então, né, para o cálculo do ROI, o lucro foi dado, né, de 30 mil, o lucro operacional bruto é de 30 mil. Então, as despesas financeiras é 15% do capital de terceiro, né, sobre o passivo. Lá só tem passivo circulante, né? Então, por isso que eu já joguei direto aqui, não tem circulante, não circulante, enfim, se tivesse também, fosse a mesma alíquota, a gente podia calcular tudo de uma vez só, pode separar para facilitar o aprendizado, né? O entendimento. O lucro antes do imposto de renda
lucro bruto menos as despesas financeiras, o imposto de renda 40%, né, sobre o lucro antes do imposto de renda, o lucro líquido é o lucro antes do imposto de renda menos o imposto de renda. Então, o ROI dá 65,2, que é o quê? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido desse exercício, desse cenário agressivo. E aí, para o moderado, 30 mil de lucro, a despesa financeira, né, aumenta um pouquinho, porque aumentou o não circulante. Consequentemente, cai o lucro, né, o imposto de renda também por consequência, o lucro líquido, então, é menor, né, 15.817 pulou para 15.615, e, consequentemente, também, o retorno, né, sobre o capital próprio cai, porque diminuiu o resultado e aumentou o patrimônio líquido, né, aumentou o capital próprio. E no terceiro cenário, então, despesa financeira 4.312, né, o passivo aumenta um pouco mais, consequentemente o custo aumenta um pouco mais, o lucro vai diminuir, né, o lucro líquido então de 15.412, que dá um ROI aí de 53,06%. O que a gente observa então, né, no agressivo eu tenho um maior retorno, aquilo que a gente fechou na aula passada, né? Se eu tenho um cenário mais agressivo, eu consigo aumentar a rentabilidade. Porém, eu corro riscos de não conseguir pagar as contas ou não conseguir ou faltar produto para a minha operação. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não? Podemos partir então para 4.3? Vamos lá então. Bem, nós vamos falar sobre a parte de créditos nessas duas últimas sessões, né? De avaliação de risco de crédito e de políticas de crédito, de cobrança. Por que isso é importante para o capital de giro, né? Por que isso entra aqui? Qual que é a relação disso com o capital de giro? Tem toda, né? A gente viu durante esses 3 meses aí, que o contas a receber, o contas a pagar do estoque vão determinar muito a minha necessidade de capital de giro, né? Na verdade, o meu prazo médio de recebimento, o meu prazo médio de pagamento e o meu prazo médio de estocagem determina muito. Você recorda lá de uma linha que eu tinha lá, eu compro, aí eu recebo, aí eu vendo, eu pago meu fornecedor e tenho um tempo para poder receber do meu cliente. Quanto mais alargado for o tempo para receber do meu cliente, quanto mais alargado primeiro for o tempo de estocagem, né, mais eu demoro a vender e mais eu vou demorar a receber. Quanto mais alargado o meu prazo de recebimento, né, mais recurso eu preciso. Né, o ciclo financeiro que a gente viu, né, aquela necessidade de recurso financeiro. Então, avaliar o risco de crédito, né, que é comum das empresas fazer quando vai conceder crédito a uma outra empresa, né, quando vai vender a prazo, é para que seja cumprido, né, ela tenha garantido que o que ela vai vender, ela vai receber. Né? Pior do que uma empresa não vender, ela vender e não receber. Né? Pior do que uma crise por não ter alguém para comprar o seu produto, é alguém para comprar que não te pague. Uma situação ainda mais complicada. Né? Então, a avaliação de risco de crédito é para poder mitigar isso, né? Para poder evitar problemas de perda de crédito, né? Ou de ações de cobrança que vão demandar muito mais recursos. Então, daí vem a avaliação de risco de crédito, a importância da avaliação do risco de crédito. Né? Crédito traduz confiança, né? Vem da palavra crer, acreditar em algo ou alguém. Então, quando você abre uma linha de crédito para o seu cliente, né? Quando a sua empresa abre uma linha de crédito para o seu cliente, ela está confiando, ela está crendo que na data pactuada ele vai fazer o pagamento. Né? Vendo com 30 dias, vendi para ele hoje, dia 27, 28, dia 28, com 30 dias, 28 de junho, ele vai me pagar. Né? Então, vem da crença. No aspecto financeiro, então, eu financiar o meu cliente. Traduzindo o que está escrito aí, eu financiar o meu cliente. Né? Falei para vocês que o melhor cenário é esse, né? Nós sermos financiados pelos nossos fornecedores, porque a gente vai ter que financiar o nosso cliente. Então, se eu tiver 60 dias de prazo médio de recebimento, eu tenho 90, 120 prazo médio de pagamento. Meu fornecedor me financia
eu financio o meu cliente. Então, no aspecto financeiro aí, o crédito é isso, é eu financiar o meu cliente, né? Eu dou um prazo para ele poder trabalhar com a minha mercadoria ou com o meu serviço e fazer dinheiro, e fazer caixa também. E tentar conseguir, eu, na minha posição, tentar conseguir, então, isso do meu fornecedor também, o que ele me financie para que eu possa dar esse crédito ao meu cliente, né? E como eu comecei a falar, ele é um dos principais elementos da gestão de capital de giro, né, por dois aspectos. Se eu dou, né, um crédito com prazo muito alargado, eu demando mais capital de giro. E, se além disso eu tenho problema de inadimplência, né, eu tenho uma carteira, uma parte da minha carteira é podre, eu não recebo, eu tenho dificuldade para receber, enfim, eu tenho que mover ação de cobrança judicial, aumenta ainda mais minha necessidade de capital de giro, né? Tem uma programação lá, fiz a projeção do meu fluxo de caixa mês a mês, e aí um dos meus principais clientes simplesmente não paga. Isso causa um grande estrago no meu caixa. Eu não vou ver alternativa, dependendo do meu saldo de caixa, do que tomar um recurso terceiro, que vai me custar, né, que vai ter um encargo financeiro em cima disso. Então é muito importante a parte de crédito, né, de gestão do crédito, como gestão de capital de giro. Assim como nós falamos, né, do estoque, enfim, e de outros pontos que a gente vem passando aí ao longo desses 3 meses aí. Então, o crédito é mais uma etapa, né, o meu contas a receber. Lembrando, né, o que é o capital de giro? É o ativo circulante, né? O que está lá no meu ativo circulante? Minhas disponibilidades, né, meu estoque, que a gente falou, meu contas a receber. O meu contas a receber nada mais é que o crédito que eu dei para o meu cliente, né? Então, sempre há necessidade de fazer uma análise de crédito, né, para poder com critérios pré-estabelecidos, para poder conceder um crédito. Você tem a sua empresa lá. Ou melhor, eu gosto sempre de trazer para a pessoa, depois a gente levar para a empresa, né? Você tem uma loja. Abriu uma loja lá, algumas aulas atrás, nós abrimos uma loja de roupa, né, de revenda de roupa. Aí você tem uma loja de revenda de roupa. Aí chega um sujeito lá do nada e fala, olha, eu vou comprar aqui, aí mês que vem eu volto te pagar. Você nunca viu esse sujeito na vida, né? Você não está ficando com garantia nenhuma desse sujeito, ele não passou no cartão, ele não deu um cheque, você abriu uma caderneta, igual tinha antigamente, né? Fez um caderninho pro cara lá e anotou, uma notinha promissória lá, vagabundinha, um negocinho lá e pronto. Se esse cara quiser voltar, ele vai voltar. Se ele não quiser, não vai voltar e você perdeu. E não é assim que funciona, né? Esse é um exemplo bem, bem ridículo que eu estou criando aqui, mas só para ilustrar que não é assim que funciona. Você chega numa loja, você vai comprar a prazo usando o seu cartão de crédito, né? Mais comum. Muito dificilmente pode ser que encontre uma loja que aceite cheque, não sei. Mas existem critérios para poder conceder o crédito. Por quê? Para não ter um crédito ruim dentro da carteira, né? Agora, aí nós estamos falando de comprar roupa, 100, 200, 300 reais, sei lá qual que é o valor. Agora, vamos imaginar uma operação de centenas de milhares de milhões, enfim, uma operação que envolve muito dinheiro. Você dá um crédito para o seu cliente, ele te compra lá da sua empresa, e de repente esse cara simplesmente não te paga, né? E aí você começa toda aquela dor de cabeça para mover uma ação, e de repente esse cliente já vem com um problema, aí ele decreta falência, enfim. Então, para se evitar, e cobrança tem custo também, né? Então tem o custo da cobrança, a gente vai falar um pouquinho disso daqui. Então, para evitar todo esse desgaste, né, e principalmente poder contar com recurso no dia acordado, que se existe e que se define as políticas de avaliação de crédito dentro da empresa, né? Então, chegou um cliente novo, a área comercial está fechada, e é comum, né? A área comercial quer vender, a área comercial quer desenvolver clientes, ela quer cumprir as suas metas. Mas, por outro lado, a área financeira tem que garantir que aquela venda seja uma venda que vá virar dinheiro, né? Que seja uma venda que vá realmente ser revertida para o caixa da empresa, ela vai ser realizada aquele contas a receber. E para isso, então, faça as análises e determina, olha, para esse cara aqui, dada a situação e a análise que eu fiz, nós podemos dar um crédito para ele máximo de 100 mil. Essa outra empresa aqui pode ser um crédito de 500 mil. Isso vira um crédito rotativo, né? Então, o cara tem um crédito de 100 mil, já comprou 80, está devendo 80, ele pode comprar no máximo mais 20. E à medida que ele vai pagando, o crédito dele vai se renovando. Então, é assim que funciona.
Comecei a falar da área comercial e financeira aí, então os conflitos que existem entre as duas áreas, né? A área comercial, ela precisa cumprir metas, né? Ela precisa vender, é o objetivo dos caras, está no sangue dos caras, os caras querem vender, têm a responsabilidade de vender, né? E, por outro lado, a área financeira tem que evitar inadimplência. Ela tem que garantir que as vendas sejam recebidas, né? Vamos pensar o seguinte, eu não vendi, né? Ok, cenário péssimo, mas estou com a mercadoria ali dentro, o cenário é péssimo, não estou dizendo que é bom, o cenário é péssimo, mas estou com a mercadoria ali dentro. Agora, eu vendi e não recebi. Quer dizer, eu tive o custo do meu produto, né, o custo da minha mercadoria vendida, além de tudo, e não vou receber. Por isso é que eu disse que o cenário é pior ainda, né? Pior do que você não vender, é você vender e não receber. E a função da área financeira é isso, então. Então, eles precisam fazer. E aí há esse choque, né? E há esse conflito entre as duas áreas, que uma que quer vender a qualquer custo e a outra que precisa botar o pé no freio mesmo, pôr o pé na porta e falar, ó, e fazer a aprovação e falar, olha, esse cliente não está aprovado o crédito para ele. Esse cara só compra da gente aqui se ele fizer pagamento à vista, por uma análise que foi feita, por exemplo. Né? Para poder o quê? Evitar que seja mais um problema, né? Se aquele cliente já é problema para outra empresa, de repente ele não está comprando da outra, ele vai comprar da nossa, porque já não tem crédito na outra. Né? Então a área financeira tinha com esse papel aí. A área comercial tem um foco em faturamento, né? As metas de venda, o que ele tem que alcançar. A área financeira tem foco em geração de caixa, redução de risco, né? Garantir dinheiro para poder pagar as contas, né? Garantir que ela vai receber aquilo que ela vendeu. Na área comercial aí tem alguns avisados que acham que o faturamento é lucro, né? Que vendeu, a empresa está bem, ele está fazendo a sua parte ali, está bacana, mas não é bem assim, né? Sabemos bem que faturamento não é lucro, né? Só o início lá da nossa DRE. E na área financeira também, alguns avisados acham que todo faturamento deveria ser lucro, né? E não é. A gente até falou sobre isso aqui, né? Não necessariamente da mesma forma, né? Que o faturamento não é igual a lucro, o faturamento não vai virar lucro. Mas eu acho que tem menos pessoas nessa situação aí, nessa condição aí. E como que a política de crédito, então, interfere no ciclo operacional de uma empresa? Pessoal, eu estou falando, né, por ser uma... Tá, mas fiquem à vontade aí, tá? De vez em quando eu faço assim, é para ver se não tem nenhuma mensagem aqui no celular, no chat, mas podem ficar à vontade, tá? Para poder participar aí e tirar alguma dúvida. Bem, como que a política de crédito interfere no ciclo operacional da empresa? Como que vocês acham sobre isso daí? Hein? Dependendo da política de liberação de crédito da empresa, o ciclo operacional ou ele vai ser mais curto ou mais longo, depende, por exemplo, se a minha política de crédito é dar mais crédito para os meus clientes, às vezes eu não vou ter recebido o valor e vou continuar vendendo. E outras situações, se minha política é não liberar crédito para quem me deve, se eu esperar muito para liberar o crédito para o meu cliente e ele não me pagar, o ciclo operacional acho que ele vai ser mais lento. É isso aí, Gabriel. Valeu, cara. Onde eu trabalhava também, como eram os produtos assim, trabalhava na loja de combate a incêndio, que trabalhava com produto com mais qualidade, aí o pessoal da loja, a política da loja era justamente conceder crédito maior também, com fazer as vendas mais a prazo. Mas eles deviam ter também uma política de compras boa, né? Devia ter um prazo alargado para pagamento, ou ele que financiava. Não, aí até que, no caso, o produto principal, não, o produto principal ele pagava no ato mesmo da compra. No ato quer dizer assim, uns 3 dias, entendeu? Outros tinham prazo de 30 dias. Agora, os principais pagava à vista mesmo. Ciclo Então, no máximo financeiro 30 cuida dias. lá, hein? Isso. Devia ter uma Mas margem ele, boa para suportar isso e um bom capital de giro ali para poder suportar essa situação.
A vantagem é que lá onde eu trabalhava não tinha muita inadimplência, era geralmente uns 4 clientes por mês e, tipo assim, claro, porque atrasava, mas depois pagava. E Era uma, desde quando eu trabalhava lá, só teve um que realmente deu calote geral, ele não pagou, sumiu no mapa. mas nem é da questão da inadimplência, eu digo assim, ele paga à vista, né, e vende a prazo, ele precisa ter um bom capital de giro para poder suportar isso, né? Ele está Isso, aí financiando o tinha. cliente dele sozinho, sem apoio do fornecedor dele. Isso. Uma situação, um ciclo financeiro ruim. Mas vamos lá, o que o Gabriel falou aí, pegando a carona, é isso mesmo, né, pessoal? Como é que a política de crédito vai interferir? Se eu tiver uma política de crédito mais abrandada, né, concedo um prazo maior do meu cliente, eu tenho um prazo médio de recebimento maior, consequentemente, meu ciclo operacional é maior, né? Vamos imaginar que eu comprei, recebi, vendi com 10 dias e dou prazo para o meu cliente com 30 dias. Então, meu ciclo operacional foi de quanto? 40. Aí, mesma posição. Recebi, vendi com 10 dias, mas dou prazo de 60. Meu ciclo operacional agora está de 70, né? Então, a política de crédito vai definir o tamanho do meu ciclo operacional. E dependendo dos meus prazos médios, vai influenciar também diretamente no meu ciclo, né? E o que é um risco de crédito? Seria o risco de você não receber? Isso de eu não receber, né? Eu oferecer, fazer uma venda a prazo e não receber. Isso é um risco de crédito, né? É, se eu faço vendas à vista, né, a nossa lojinha de roupa lá, por exemplo, vendo só no cartão. Ok, tá tranquilo, tô de boa. Não, a loja é no bairro, eu conheço a turma do bairro aqui, vou fazer uma caderneta para eles aqui. Aí eu já começo a ter um risco de crédito. Daquele cara, o sujeito pagava direitinho todo mês, mas de repente o sujeito teve um problema de saúde ou ele perdeu o emprego e aí ele não consegue pagar mais, né? Aí existe um risco de crédito. Então, o risco de crédito é vender e não receber. Eu fazer uma venda a prazo, mas não acontecer o recebimento dessa venda, que é o processo natural, né, que deveria acontecer. Vendi e eu recebo, né? E depois fazer a cobrança disso, né? Se eu perco, como eu disse, né? Eu tenho o custo do meu produto vendido, eu tenho um resultado que eu já havia apurado, que aí eu vou ter que baixar esse resultado, né? Estornar esse resultado. E além disso, eu tenho despesas, né? Para poder ter gastos, para poder tentar receber. Isso que muitas das vezes nem acontece, né? Eu tenho processos de cobrança enfim, 2 ou 3 processos de cobrança que vem há 5 anos, de processos judiciais, que vem se arrastando há 5 anos. Aí o sujeito da empresa vai lá, recorre, né, o judiciário acaba não tendo, né, tanta agilidade, aí que troço passa mais um ano, aí perde de novo, vai para outra instância, pede alguma coisa para dar uma atrasada e assim vai. Quando a empresa não decreta, né, falência, aí complica mais ainda. O melhor cenário é quando você faz um acordo, né, numa situação dessa daqui, mesmo que você perca. Então, tipo, tenho 50 para receber. O cara está me propondo fazer um acordo, mas ele não vai me pagar. Ele não vai me pagar, digamos que 50 é o valor corrigido, que o valor nominal é de 30. E aí ele me propõe pagar um valor nominal. É o melhor cenário, né? Estou vendo aí isso. Estou vendo a nossa advogada e a advogada da turma aí, né, falando no chat aí, decreto falência, a chance de receber é pequena. E os advogados gostam de. Tem uma frase, né, Yasmin, que fala que um péssimo acordo é melhor do que uma boa briga, né? Não é isso? Então, muitas das vezes, para evitar isso, né, que eu estou falando para vocês, acontece na prática, né? Então, de repente, eu tinha 50 para receber corrigido. Vou levar esse tempo por 5, 10 anos e a empresa não decreta falência, e aí eu não vou receber nada. Ela me oferece me pagar 30, o valor sem correção, vamos fechar. Botar o dinheiro para dentro e vida que segue. Mas vamos voltar. Então, a política de crédito é ter parâmetros para fazer venda a prazo, né?
fazendo as devidas avaliações. Pois é, mas agora, sobre isso daí, vocês da área de direito, né, tem umas ferramentas bacanas. Tem um advogado que eu conheço, ele estava mostrando um dia lá umas ferramentas. Tem umas ferramentas para poder, inclusive, olhar isso, né, esvaziamento patrimonial. O cara começa a transferir para a esposa, para a sobrinha, para não sei o que e tal, para esvaziar o patrimônio. E aí você consegue, inclusive, envolver e comprovar isso na justiça, né? E depois buscar esses bens para poder envolver no eventual acerto aí. Pois é, hoje já deu uma evoluída bacana nesse negócio. Mas então as políticas de crédito ter parâmetros, né? ter modelos, digamos assim, já ter uma política mesmo, acho que é a melhor palavra, já definida para concessão de crédito. E sem ser um negócio subjetivo, né? Não, para esse cara pode dar 30 dias, esse cara aqui, esse cliente foi o João que trouxe lá, e o João é um cara sério, nem traz um cara ruim para nós aqui não. Agora, esse outro aqui foi o Pedro. O Pedro queria que não dá problema. E esse não vamos dar crédito, não. Não pode ser um negócio assim. Não pode ser subjetivo. Então, precisa ter um negócio bem definido, que vai mensurar todos os riscos. Mas não pode também ser muito restritivo, né? Mais para frente está aqui, mas eu já vou aproveitar e falar. Se eu fizer uma política restritiva demais, eu posso ter muito problema. Eu vou ter segurança no recebimento, né? Vou levar a minha inadimplência a próximo de zero ali, mas porque a política é boa, muito boa, e realmente eu tenho excelente clientes na minha carteira, mas outra porque eu não vendo. Porque a política é tão restritiva que eu não consigo vender. O cara vai comprar do meu concorrente, né? O cliente tem todos os critérios para poder fazer a venda a prazo, ele tem garantia, ele tem um cara adimplente, não tem nenhuma negativa, e eu falo, não, mas para esse cara a gente só vende para ele pagar à vista. Vai pagar com 5 dias, com 15 dias. E esse cara tem o meu fornecedor que vende ele a um preço parecido com o meu, e tem 30, tem 60, porque vai comprar de mim. Então também tem que ter uma balança nesse troço aí. Tem que mensurar os riscos, e essa é a parte mais importante, mas não pode ser restritivo demais, não. Não pode a partir dela, de tão restritivo, eu perder a venda, né? E aí ter padrões de crédito, política de crédito, definir quais são os critérios mínimos para dar crédito para uma empresa, né? Quando vier um novo cliente. E normalmente também, isso funciona o seguinte, a empresa, a gente vai falar disso aqui também, mas já adiantando, a empresa é nova, né? Eu tenho, fiz todas as verificações, ela atende, tá bom. Vamos dar um crédito para essa empresa com de 30 dias. E à medida que o relacionamento vai aumentando, esse prazo pode ser aumentado também se a empresa tiver dentro da sua política de crédito prazos mais alargados, né? Então ela tem prazo 30, 60, até 90. Então, à medida que esse cara vai estreitando relacionamentos e se mostrando adimplente, vai aumentando esse prazo, né, que ele tem para poder fazer o pagamento. E aí os padrões nas empresas vão ser os mais variados, né, os padrões de crédito, os padrões das cobranças, aí está até falando, né, que de algumas pode ser de julgamento subjetivo, eu particularmente discordo, mas enfim. Mas existem técnicas, então, que se baseiam nos chamados 5 Cs do crédito, né? Além do que as empresas têm e praticam, que cada empresa conhece bem o seu negócio, né? Sabe como fazer isso da melhor forma, conhece como é que os seus concorrentes atuam, mas existe aqui os 5 Cs do crédito. Quais são eles? O primeiro C do caráter, né? Que é o quê? O histórico do cara em cumprir as obrigações, né? Ele tem um histórico de bom pagador, né? De cumprir aquilo que ele acorda, né? De cumprir aquilo que ele assume. Então, isso já conta a favor. A capacidade, né? A capacidade de pagar. O sujeito, trazendo de novo, o sujeito ganha R$2.000 por mês, quer comprar um carro financiado, que a prestação custa R$1.900 por mês. Esse cara vai ter capacidade de pagar? Então, funciona mais ou menos por aí. Eu trouxe de novo para a vida pessoal, para a vida, né, para o indivíduo, para facilitar a compreensão, mas é o mesmo para a empresa, né? A empresa fatura
100 mil por mês e tem, enfim, ela tem seus custos, tem suas despesas, né, que numa análise de crédito, normalmente, são solicitados demonstrações financeiras, e o cara olhar e falar, esse cara tem um resultado final aqui da ordem de 10%, de 10 mil, e ele está querendo assumir um compromisso aqui, e aí ele pediu o fluxo de caixa também, esse cara não gera fluxo de caixa, fica no 0 a 0, ele está querendo assumir mais um compromisso. Posso dar crédito para esse cara? Não, não posso. Ah, não, a empresa lá do nosso trabalho 3 lá, né, que gerava caixa para caramba, os números não ficaram bons não, mas a empresa ficou legal. Posso dar crédito para esse cara? Do ponto de vista de capacidade? Posso, né? Que nós vimos que é um negócio do caramba aqui, do trabalho 3, gerava caixa, né? Todo mês gerava muito. O terceiro C do crédito é a relação entre a dívida e o patrimônio. A dívida que esse cara está tentando assumir, né, ou contrair, enfim, o crédito que ele está pleiteando na minha empresa, em relação ao seu patrimônio, o que isso significa, né, o patrimônio líquido que essa empresa tem? O quarto C, o colateral, que aí, o que essa empresa tem de bens que ela pode dar em garantia no crédito que ela está pleiteando, né, se eventualmente ela tiver algum outro tipo de restrição ou de problema. E, por fim, as condições econômicas que o setor como um outro pratica. Então, assim, não adianta eu querer vender com 15 dias se o mercado em que eu atuo todo concede 60. Quer dizer, eu vou ter dificuldade muita para poder vender, a menos que o meu preço seja do caramba. E mesmo assim, eu corro isso de ter dificuldade, né? Então, eu tenho que avaliar também, dentre outras coisas, quais são as condições que o setor onde eu atuo, né, que é a área de negócio onde eu atuo, pratica. Ok? E a avaliação de crédito, né, ela tem aqui, dá para a gente traçar um gráfico aqui, né, dá para a gente representar nesse gráfico aqui, e é por aqui mesmo, olha. Quanto menor o tempo de relacionamento, maior o volume de análise que vai ser feito. Ele não conhece o cara, não conhece a empresa, nunca fez negócio com essa empresa. Então, para poder conhecer, ela vai ser como? Solicitando sem número de documentos, né? De relatórios, de documentos dos sócios, documentos da empresa, certidões negativas, balanço, DRE, fluxo, abertura de endividamento, enfim, solicita uma série. Não, abertura de endividamento é para banco, é só pegar crédito em banco. Para a empresa, não. Faz sentido, não. Mas, enfim, solicita uma série de documentos aqui para poder aprovar o cara. Mas, à medida que esse cara já tem maior tempo de relacionamento, o número de documentos, né, solicitados, o número de análises feitos é menor. Se a gente fosse traçar aqui, seria algo assim. Deixa eu até fazer. Espera aí, quer ver? Seria algo mais ou menos assim. Então, quanto maior o tempo de relacionamento, menor o volume de análise, porque você já conhece, né? Intrinsecamente, esse cara já é um grande conhecido seu. Você sabe que ele paga em dia, você sabe que ele tem algum desencaixe, se tem algum problema, ele te liga antecipadamente, fala, olha, estou com um problema, não recebi do meu cliente, então aquela conta que eu venço semana que vem, dia 5, eu precisava que você me desse mais 5 dias nela, pagar dia 10. Quer dizer, o relacionamento vai criando e aí você vai abrindo mais crédito para esse cara, né? Então, pede, tá bom, manda para mim o balanço e seu último balanço aí. Dá uma analisada, ok, bacana, dá mais crédito para esse cara aí. Dá mais tempo para pagamento ou dá mais crédito para esse cara aí. Né? Então, quanto menor o tempo de relacionamento, maior o volume de análise. Quanto maior o tempo de relacionamento, menor o número de análise. Né? E essas análises, então, como eu já falei, são avaliações de demonstrações contábeis, né, balanço, DRE, consultas ao Serasa, ao SPC e outras fontes de pesquisas que vão variar aí de empresa a empresa. Né? E as informações que normalmente são solicitadas no processo de análise de crédito, né, para avaliação de crédito,
lembra do processo tradicional, né? Um processo comum. Informações básicas, né? Nome, endereço, CPF, RG dos sócios, enfim, informações do sócio, né? São solicitadas, informações bancárias e comerciais, então, normalmente solicita a indicação de 1 ou 2 bancos de relacionamento, com telefone de gerente, né? Para poder fazer uma consulta, entrevista, pede-se indicação de fornecedores, me indica 2 fornecedores aí, com também telefone de contato, né? Consultas a serviços de proteção ao crédito, para ver se tem alguma negação no nome, alguma restrição no nome, né? Informações de restrições, protestos, cheque sem fundo, se tem algum registro de inadimplência em nome da empresa, informações de concessões, né? Que é o contrário, né? Que agora já até existe o cadastro positivo, né? Cadê? Também esse cara paga em dia, esse cara é um bom pagador. Informações de relacionamento, que aí pode vir do meu CRM, e aí mais um segundo momento, na verdade, né, depois que o cara já é meu cliente, então fazer uma análise dele para poder conceder mais crédito, ou alargar o prazo de pagamento. Informações, né, econômico-financeiras, balanço, DRE, fluxo de caixa. E, por fim, informações de mercado, né? Qual que é o market share desse cara? Ou seja, qual que é a participação que ele tem no mercado? Quantos por cento que ele detém do mercado? Quem são os seus principais concorrentes, né? Qual que é a taxa de crescimento dessa empresa? Agora, isso aqui não é uma receita de bolo, né? Assim, todas as empresas trabalham desse jeito? Não. Até porque tem empresa que não consegue nem manter um setor desse, né? De avaliação de crédito. Nós estamos falando de gente, para fazer de pessoas, isso implica em despesas acessórias, né? Então, pode ser que vai variar de empresa para empresa, solicita informações básicas e informações econômicas, vou fazer uma análise, eu, enfim, vou fazer uma consulta de restrição, vai variar aí de empresa para empresa. Tá? Quanto ao prazo de concessão de crédito, né, para tomar essa decisão, então, qual prazo médio que eu posso dar para os meus clientes para eles me pagarem, né? Qual vai ser, qual que eu posso suportar meu prazo médio? Primeiro ponto, que eu já inclusive falei, política adotada pela concorrência, né? A concorrência vende com 60 dias, eu vou ter dificuldade para vender e impondo uma política de crédito que só concedo 15, ou que só vendo à vista, né? Eu vou ter uma dificuldade grande dentro desse mercado. Características e riscos do mercado consumidor, né? Vai variar muito de mercado a mercado. Essas características aí, eu vou dar um exemplo da área de saúde, né? De prestadores de serviços na área de saúde. Normalmente, né, como os compradores são muito fortes, normalmente essas regras vêm ditadas pelos compradores, né? Então, e aí, assim, são as mais variadas. E aí, cabe você aceitar trabalhar ou não dentro daquela política dele. Então, você tem comprador que vai pagar com 30 dias e vai ter comprador que vai pagar com 120. Eu suporto isso dentro do meu caixa? Ok, então vamos. São características do mercado consumidor, né? Características de quem compra, do mercado que a gente atua, né? De quem vai nos comprar. A natureza do produto também vai ser um fator que vai influenciar aí no qual prazo de concessão de crédito, a conjuntura econômica, né? O momento do país, o momento econômico do país também vai influenciar na política de crédito. O momento igual esse que a gente está vivendo agora, não tenho dúvida que as empresas, né, têm ido atrás de uma maneira ou de outra por um aumento no prazo, por exemplo, no prazo para pagamento, ou porque precisam fortalecer, privilegiar seu caixa, ou talvez mesmo porque não tem caixa para poder pagar. Aí acaba entrando na inadimplência, que não é nem concessão de crédito mais, né? Já é inadimplência. Atingimento de metas gerenciais internas vai influenciar aí na concessão de crédito, né? Normalmente metas de vendas, então para poder atingir essas metas afrouxa um pouco o prazo concedido, e o prazo de pagamento a fornecedores, né? Se eu tenho um prazo alargado, nada mais justo que eu passe um pouco desse, ou nada mais óbvio que eu passe um pouco desse prazo para os meus clientes, para eu poder ter uma boa política comercial, ter uma boa política de vendas, né?
A venda a prazo, como eu disse, vai ser o fornecedor financiando o cliente. Então, o meu fornecedor me financia, e eu preciso financiar meu cliente, que se ele tiver uma outra cadeia consumidora dele, ele também vai ter que dar um crédito adiante, né, para o seu comprador adiante. Ok? E aí, tá bom, fiz a venda. Deu um prazo de 60 dias. É um bom negócio eu dar um desconto para o meu cliente para ele poder me antecipar esse pagamento? Ou então, vamos pensar o seguinte, faço a venda do meu produto, e aí a venda do valor cheio é 10, não é 100, se me pagar, e vence dia 10. Mas se você me pagar no dia 1º, você tem um desconto de 10%, você vai pagar 90%. É uma boa estratégia esse tipo de decisão? Eu acho que depende. Oi, Luiz, acho que foi o Luiz, ou o Gabriel, não sei, falhou. Foi o Gabriel, professor. Eu falei que eu acho que depende do cenário. Depende de? Para mim, depende do cenário, da forma que você está conseguindo o crédito, da forma que está sendo o cenário da empresa, da forma que está sendo o cenário econômico, né, do país. Então, acho que depende de dar desconto ou não. Tá. Esse desconto que eu estou falando aqui, só para a gente entender, é o seguinte, eu já fiz a venda, tá? Fiz a venda e o cliente topou me pagar o preço meu preço de venda, não é o desconto na hora da venda não, né? Porque às vezes na hora que está negociando, o cliente, precisa, me dá um desconto aí, o seu concorrente está mais barato, tal, aí você faz, ok, aí a nota sai naquele valor. Aí eu já vendi, já emiti a nota e dei um prazo para ele de 60 dias. É uma boa eu dar um desconto para ele me antecipar esse pagamento? Depende mesmo, Gabriel, vai depender o seguinte, se eu pegar esse recurso, esse desconto, né, que eu vou ter dele, ele vai ter algum objetivo dentro do meu caixa, né, ele vai ser importante, de repente, eu botar esse dinheiro para dentro, antecipadamente, né, vamos pegar aí a antecipação de receber os cartões de crédito, é uma taxa de desconto. Mas, de repente, se eu não antecipo, eu vou ter um desencaixe agora no próximo mês e vou ter que usar minha conta garantida, né, que é equivalente ao cheque especial, que vai me custar mais caro. Então, pode valer a pena. Agora, de repente, o cara está querendo um desconto de 10%, eu vou botar esse dinheiro para dentro, eu não tenho nada para fazer com ele, eu vou botar ele numa aplicação financeira que vai me render meio. Não vai fazer muito sentido, né? Então, sim, depende, né? Desconto financeiro para pagamento antecipado. Vamos um exemplo para a gente poder traduzir e entender isso daí. Uma empresa varejista, né, comprou 10 mil televisores para pagar em 6 meses, 180 dias, a 840 cada. O preço de venda dessa TV no mercado é de 1.560. Essa empresa tem uma política de prazo de cobrança de 6 meses, ou seja, ela concede também 180 dias para os seus clientes, né? Se ela reduzir o prazo para 2 meses, eu passo não mais 180, mais 60, e aí eu vou vender por 1.020, não mais por 1.560. Essa empresa vai ter, se ela faz isso daqui, né, reduz seu preço, antecipa seu prazo de recebimento, né? Não mais 6 meses, mas quem comprar por esse preço aqui tem que pagar em 2 meses. Então, ela coloca um dinheiro, ela antecipa a entrada de um dinheiro do caixa de 10 milhões, né, pelo prazo de 4 meses. Por quê? Ela recebe, estou considerando também, né, o exemplo está considerando também que eu vendeu tudo de uma vez, as 10, não teve prazo nem de estocagem, só para facilitar. Então, ela vendeu, com 2 meses ela botou o dinheiro no caixa, mas ela vai pagar o fornecedor com 6, então ela tem esse dinheiro no caixa por 4 meses. E aí isso pode servir para ela poder pagar uma dívida, pode ser que ela fosse precisar tomar um dinheiro nesse período e pagar uma despesa financeira mais cara. Então, assim, seria uma boa ideia, né? Seria uma boa alternativa, né? O prazo médio de pagamento ao fornecedor, né, sem conceder desconto, é de 6 meses, e o prazo médio de recebimento, o prazo médio de cobrança também de 6 meses. Com desconto, o prazo médio de cobrança encurta, né? Eu passo a ter um dinheiro no meu caixa aqui, porque aqui entra e sai, né? Entra o dinheiro que eu recebi, já sai para pagar para o meu fornecedor.
de maneira geral, na vida real, no cenário desse daqui, na verdade, vai sair para depois entrar, né? Porque eu não vendo no mesmo dia que eu compro. Então, eu vou ter um prazo médio de estocagem que vai empurrar esse prazo de recebimento para frente aqui. Então, eu pago para depois receber. Aqui eu inverto, eu trago o dinheiro para dentro, né? Eu crio um ciclo financeiro negativo. Seria... Oi? Seria, nesse caso aqui, uma boa alternativa fazer isso. A concessão do desconto para poder botar o dinheiro para dentro, né? Mas se de repente também eu não tenho uma demanda para esse dinheiro vai ficar numa aplicação que vai me render menos, realmente talvez não vai valer a pena, talvez não vai valer a pena. Né? Política de cobrança, então, né? Já falei um pouquinho disso lá atrás, mas voltando aqui, se ela for rígida demais, eu posso ter dificuldade com a venda, eu posso atrapalhar minha área comercial. Os meus concorrentes estão vendendo uma política mais afrouxada e a minha está muito, um crivo assim, que não passa quase nada. Quer dizer, não tem cliente para comprar, porque meu financeiro não aprova crédito para ninguém, os caras para me comprar só se for à vista, eles compram no mercado a prazo, não vou conseguir vender. Mas se ela for frouxa demais também, pode ter perdas por inadimplência, né? Então é preciso ter um equilíbrio, né? Ter uma política definida de concessão de crédito, que não vai ser tão rígido do ponto que vai me impedir de vender, mas não vai ser tão frouxa também do ponto que qualquer um chegar, compra, e depois se eu vou receber ou não, uma outra história. Não pode ser, tem que ter um meio termo entre esses dois pontos aí. Né? Esse aqui era para estar lá no outro. Eu acho que já estava, né? Está só repetido aqui, deixa eu tirar isso aqui. Agora mesmo. E aí, alguns exemplos de procedimento de cobrança. Cobrança por telefone, né? Em um primeiro momento, a empresa não recebeu o título, pega o telefone, dá uma ligada lá para o seu cliente, aí, aconteceu, teve algum problema, tudo. Aqui, na verdade, tá bom, vou deixar isso por cartas aqui, eu posso mandar uma carta cobrança, né? Mas aqui por telefone / e-mail, deixa eu complementar aqui. Aqui Pronto. Então, cobrança por telefone / e-mail, que acaba sendo uma cobrança direta, uma cobrança pessoal, né? Um funcionário da empresa liga para o seu devedor e fala: ei, o título venceu ontem, a mesma coisa o recebimento dele, algum problema, qual que é a previsão para o pagamento. A empresa pode se utilizar de empresas de cobrança externas, né? Que fazem essa cobrança, que tem um êxito em cima do valor que eles conseguem cobrar e recuperar para a empresa, por meio de agência de cobrança e cobrança judicial. O último aqui, deixa eu até separar aqui, posso tirar esse cara daqui também. Então, o último aqui, né, cobrança judicial, quando você chega nesse ponto aqui, da cobrança judicial, né, que eu falei agora há pouco, aí acaba entrando assim, a menos que consiga um acordo, né, um ruim acordo que seja, mas é um negócio que vai se alongar por um bom tempo aí. Isso aqui é uma coisa, não é o melhor cenário, né? O melhor cenário, então, é eu ter uma boa política definida, que funcione, e ter algumas formas também eficientes, né? Por exemplo, eu mando a minha cobrança através de cobrança bancária, através de boleto, com instrução de protesto. Então, após 10 dias, por exemplo, não foi pago, envia protesto para o banco. E protestou, negativo o nome do cara. Então, dependendo do tipo de empresa, pode ser muito problema mesmo. O cara não vai conseguir comprar nada, né? Ele vai estar com restrição ali, ele não consegue comprar matéria-prima, vai parar a produção do cara porque teve um protesto. Então, funciona bem. Deve-se evitar chegar nesse ponto da cobrança judicial, mas esse é um ponto importante quando você já tentou todas as outras instâncias, né? Quando você já tentou de tudo que é forma, não teve êxito nenhuma, aí resta judicial. Em alguns casos você consegue resolver
mais facilmente, né, fazendo um acordo, enfim, ter uma decisão da qual a empresa não recorre e decide pagar. Em outro, você tem a empresa do outro lado lá, mesmo reconhecendo a dívida, mesmo, né, sabendo que ela contratou o seu serviço, ou que ela comprou o seu produto, mas que ela, por uma questão de caráter e, enfim, de uma série de outras características ruins, digamos assim, ela não quer pagar e não vai pagar. E aí resta, então, uma briga judicial, uma boa briga que os advogados não gostam e que ninguém gosta. Era melhor que não precisasse chegar nesse ponto aí. E aí um processo estruturado, então, de gestão de crédito para dentro, né, das empresas, ele começa primeiro, obviamente, pela definição da política de crédito. Então, qual vai ser minha política de crédito, né? Quais são os documentos que eu vou solicitar para poder avaliar? Qual que é o crédito que eu vou dar em valor, né? Esse cara pode me comprar a prazo até X mil reais e em prazo de pagamento. Com base em que eu vou chegar nisso, né? Como eu disse, o ideal é que isso não seja subjetivo, né? Que existam regras e regras baseadas em fatos e números, né? Fácil de se explicar, fácil de se entender, fácil de fazer. Então, definir. Com base em que eu defino que eu faço o crédito, né? O que determina para um aumento ou para uma redução de crédito? Quais são os fatores determinantes? Né? Quais são as penalidades se esse cara me atrasa? Né? Quais são os bônus, benefícios que ele vai ter se ele é um cara assíduo? Definida essa política, né? Essa política está descrita, implantada dentro da empresa, entra num modo contínuo, né? Chegou cliente novo, coleta uma série de informações para análise, que já está definido na política de crédito, né? Informações contábeis, informações financeiras, aquelas que a gente falou agora há pouco, faz uma análise para fazer a concessão desse crédito, né? Qual que é o crédito que pode ser dado a cada cliente, né, por si, e aí começa a fazer o acompanhamento de recebimento e cobrança, né? Isso vai sendo, de uma certa forma, uma retroalimentação do processo de coleta de informação. Porque quando eu vou coletar informação, eu peço do cara lá as demonstrações dele, peço uma série de informações, e eu vou lá consultar esse cara. Tem alguma restrição no Serasa, no SPC? Esse cara paga em dia? Depois eu mesmo consigo ver isso, né? Eu consigo fazer esse acompanhamento e ver, não, esse cara paga em dia, esse cliente é um bom cliente. Esse cliente me paga até antecipado, né? Existem isso. Você tem o caso, o cliente vence dia 20, o cara te paga no dia 10, dia 12, antecipa o pagamento. Esse cara vai só subindo na sua classificação. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal. Nessa parte de avaliação de risco de crédito é isso, né, que a gente tinha aí. E, de novo, né, um processo muito importante dentro da gestão de capital de giro das empresas, né? Uma parte do nosso capital de giro, uma boa parte, dependendo da política de crédito da empresa, vai estar dentro da conta cliente, né? Vai estar em contas a receber. Vamos lá, então. No enfoque usualmente adotado, porque, na verdade, ele está fazendo a referência aqui ao livro, mas vamos lá, pula a parte da referência ali. O estabelecimento de uma política de crédito envolve, basicamente, o estudo de 4 elementos. Qual a alternativa que traz esses 4 elementos? Política de venda, avaliação de risco, gestão de fornecedor e controle de estoque, balanço DRF, fluxo de DMPL, né, mutação de patrimônio, análise de padrão de crédito, prazo de concessão, desconto financeiro e políticas de cobrança, cobrança por carta, por telefone. A Fernanda já foi lá. Por carta, por telefone. Eu vim olhar, foi por isso. Deixa eu ver se a Fernanda já respondeu. Por carta, por cobrança, por restrição, pagamentos à vista, 30 dias, 60. Letra C, né, Fernanda? Isso aí. Análise de padrão de crédito, prazo para concessão, né, descontos financeiros e políticas de cobrança. A 2. No processo de análise de risco, a empresa deve fixar padrões. Com base no que está se afirmando, vamos lá, quais sentenças são corretas? Padrões de crédito são requisitos de segurança mínimo que deve ser atendido pelo cliente para que a empresa conceda o crédito. É verdadeira essa? Faz parte do processo de fixação desses padrões o agrupamento de clientes por categoria de risco? Clientes com categoria de risco semelhantes não devem ser agrupados na mesma categoria de risco?
1, 2 e 3, 1 ou 2, 1 e 2, Fernanda? 1 e 2. Não, Fernanda e Yasmin, isso aí. E no enfoque tradicional de análise de crédito, tem 5 fatores bastante conhecidos no meio organizacional, pode ser o mais facinho de todos, né? Foi proposto lá para os autores. 5 fatores são os 5 S do crédito, 5C, 5C, né? A gente acabou de falar deles aí. Beleza? Bem, última parte aí do nosso livro, então. Avaliação de valores a receber. Vamos lá, então. Deixa eu só... Ok. Peraí. Então, avaliação de valores a receber. Medidas importantes de empresas que vendam a prazo. Pelos mais variados motivos, né? Tanto para contadores aí, quanto para gestores financeiros, né? Eu preciso acompanhar isso daí, porque de repente, se isso aqui está crescendo muito, significa o quê? De repente, o meu valores a receber minhas vendas a prazo está aumentando muito. Significa que eu vou precisar de mais capital de giro, né? Dependendo dos meus prazos médios, eu vou precisar de mais recursos para dentro da minha empresa, né? Segundo, eu estou recebendo tudo aquilo que eu estou vendendo, né? Eu estou com uma questão de inadimplência, né? E num terceiro momento, que aí assim, não é de praxe, não é comum, mas que precisa, né, ser olhado, questões de repente até de fraudes. Então, eu preciso estar atento. Então, fazer avaliação de valores do contas a receber é uma tarefa muito importante que envolve os profissionais das duas áreas aí, né? Envolve os contadores, envolve os gestores financeiros, né? Fazer essa avaliação constante e periódica dos valores a receber, né? Por quê? Isso vão gerar os devedores duvidosos, né? As PDDs, que o pessoal de contábeis sabe bem aí o que é isso. Mas o que é isso? O que são os devedores duvidosos? Eu faço uma venda para o cara, aí venceu, aí passou 30 dias, aí passou 60, 180, 180 dias atrasado. Pô, esse cara já não sei mais se ele vai me pagar. Aí existe, né, previsto na legislação, eu posso fazer uma provisão para devedor duvidoso. E fazendo isso, né, eu vou abater, eu vou estornar esse valor lá do meu resultado, né? Se depois eu conseguir, eu faço a reversão e recolho o imposto sobre aquele valor. Mas eu preciso fazer essa gestão. Então, eu preciso ter regras também bem definidas, né? Então, por exemplo, toda conta em atraso com mais de 90 dias, por exemplo, é para minha contabilidade fazer um PDD, fazer uma provisão para devedores duvidosos. Não, com mais de 180 dias. Ou com essa e essa característica, é para fazer um PDD, para fazer uma provisão, né? E já mandar isso para um processo de cobrança, por exemplo. Outra medida importante aí, né, dentro das empresas ou melhor, um gasto que se acaba tendo aí, né, dentro de empresas que se vendem a prazo, são despesas gerais de crédito, né? Falei para vocês, aquela estrutura ali, daquela política de avaliação e tudo mais, nem sempre é possível a todas as empresas, porque isso demanda gente. Isso envolve gastos adicionais, né? E aí tem que fazer uma avaliação e ver. A empresa consegue absorver aquele custo, né? Qual que é o custo naquele gasto? Qual que é o custo-benefício dessa ação, de eu montar um setor de cobrança, de análise de crédito? De repente não faz sentido, vai ser só gasto mesmo. Não vai trazer um benefício à altura do gasto que vai importar aqui. Então, despesas gerais de créditos aqui, pessoal de cobrança, né? O funcionamento da área de cobrança, envolve isso daí. Aí tem as despesas com a cobrança propriamente dito, emissão de um boleto de cobrança, ou fazer a cobrança após o vencimento, né? Aí eu posso envolver uma empresa especializada, essa empresa trabalha em cima de um êxito, né? Conseguiu ela ter uma porcentagem em cima daquele valor, sem falar dos custos de investimento que eu tenho no valor a receber, né? À medida que a minha conta cliente vai crescendo,
seja por um motivo ou seja por outro, seja porque eu estou vendendo mais, seja porque eu estou aumentando o meu prazo, ou seja porque eu tenho inadimplência, mas a minha conta de clientes, meu valor a receber está crescendo, significa que eu estou com mais investimento no meu capital de giro, né? Lembra da atividade que a gente começou aqui hoje, né, que a gente tinha lá o cenário agressivo, o cenário moderado, e um cenário mais, digamos, mais próximo fugiu a palavra aqui agora, mas enfim, um cenário mais tranquilo, vou usar essa palavra mesmo. Enfim, o que eu tinha no cenário agressivo? Uma redução do meu ativo circulante, né? Significava reduzir o meu valor em contas a receber também. E aí eu consegui aumentar minha rentabilidade. À medida que isso vai aumentando, eu estou colocando mais investimento no meu contas a receber. Aí estou deixando de ter rentabilidade dele de alguma forma. Eu estou deixando ele na mão do meu cliente por mais tempo, quando ele já podia estar dentro de casa, numa aplicação, por exemplo. E aí, algumas medidas de controle de crédito, né? Se avaliar qual é o nível de atraso, se avaliar qual é a pontualidade dos clientes, né? Identificar razões de variação nos valores a receber. O meu contas a receber ele cresceu, outro mês ele desceu. Tá bom. Está acompanhando a minha receita? Faz algum sentido nisso? Está acompanhando, ok. Não está acompanhando. Ele cresceu, mas não na mesma proporção da minha receita. Tive inadimplência? Tive, ok. Não tive inadimplência. Então tem um outro ponto que eu preciso verificar. Enfim, entender o que está acontecendo. São medidas para poder se fazer o controle de crédito, né? Acompanhar o nível de atraso, acompanhar a pontualidade dos clientes e identificar por que eu tenho eventual variação lá no meu contas a receber. E aí, uma ferramenta utilizada, né, são duas ferramentas que a gente vai falar aqui, uma ferramenta utilizada para se fazer a avaliação de valores a receber é o chamado aging. O que é isso? Consiste em classificar, agrupar e classificar o meu contas a receber por idade. Então, eu tenho lá contas vencidas, né, com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias, 120, 180. Eu crio um ranking, eu crio uma classificação. Até para que eu conheça, né, ter um painel e veja, opa, o que é isso aqui é inadimplência? O que é isso aqui é o que está dentro do meu prazo acordado com o meu cliente? Então, aí tem um exemplo tirado do livro, né, de um aging. Então, tem aqui, olha, contas a vencer. Meu mouse sumiu aqui. Apareceu. Contas a vencer em janeiro de X9, 3 mil. Contas a vencer em fevereiro de X9, 99 mil. Então, 51% do total da minha carteira são contas a vencer em janeiro, né? Agora, contas vencidas em dezembro de X8, 33 mil, 11% com até 30 dias de atraso. E com até 60 dias, 5%. Na verdade, quando se faz um aging, o que merece o melhor foco está aqui, ó. Se constrói ele para poder visualizar, poder enxergar isso daqui. Ó. Qual que é a idade do meu contas a receber vencido, principalmente? Né? A gente constrói com as vencendas também, mas um foco muito grande nas vencidas. Né? Qual que é a idade do meu contas a receber? É uma idade boa? É uma idade que está dentro daquilo que eu negociei com o meu cliente? Não. Ela está muito acima disso, significa que eu tenho, então, inadimplência. Correto? E aí, outra ferramenta, né? Eu falei para vocês que eram duas. A outra são os dias de vendas a receber. Que aí se faz, né? É um índice. Se faz uma relação entre o que eu tenho a receber no final de um determinado período, né, sobre as vendas médias diárias. Então, pode ser ao final do mês, por exemplo. Então, ao final do mês, eu tinha X mil reais para receber e aí eu vendi nesse mês Y mil reais. Faço a média de quanto dá isso por dia e divido para poder achar. Um exemplo aqui disso daqui... imaginando uma empresa que tem vendas anuais no valor de 162 milhões
E aí ela tem, no final do exercício, né, ela teve durante o ano 162 milhões, e no final do exercício a conta de clientes a receber, né, duplicados a receber dela, era de 15 milhões e 300. Qual que é o DVR dela? Né, os dias de vendas que ela tem para receber. Então essa conta é os 15 milhões e 300 a receber, e aí eu tenho que achar a média diária, né? Como que eu acho a média diária? 162 milhões do ano, dividido por 360. Lembrando que o ano comercial tem 360 dias, né? E não 365. A gente chega aqui, então, ao número de 34. O que significa esse 34? Que 34 dias de vendas, né, feitas no exercício X1 não foram recebidos, né, ficaram registrados no balanço para receber no mês seguinte. É isso que esse índice mostra para a gente. Beleza, pessoal? Aí? Bem, então, é isso aí que a gente tinha para encerramento aí, né, do livro, dessa disciplina de capital de giro e análise financeira. Tem as questões aqui, a gente já vai para elas, como de costume, mas antes disso, deixa só a gente... Aliás, vamos, depois a gente faz os alinhamentos, que aí eu posso parar a gravação aqui. As empresas podem adotar diversas medidas financeiras para avaliar e gerir uma política de crédito. Das medidas relacionadas abaixo, qual que está relacionada ao crédito? CMV, despesa com devedores duvidosos, né, ou provisão com devedores duvidosos, PDD, ROI, liquidez ou despesa com juros? B, despesa com devedores duvidosos. Despesa com devedores duvidosos, né? Mais conhecido como provisão para... Com relação ao custo de investimento marginal em valores a receber, avalie as sentenças. É o custo obtido mediante a aplicação de uma taxa de retorno mínima exigida pela empresa sobre o investimento marginal adicional efetuado em valores a receber. Envolve gastos efetuados no processo de análise e solicitação de manutenção de um departamento de crédito. Inclui os gastos gerais efetuados nos diversos procedimentos efetuados pela empresa para cobrar seus valores a receber. 1, 2, 3. Qual ou quais estão corretos? Estão corretos. Né, Fernando? Isso aí. O último, refere-se à probabilidade definida pela empresa em não receber determinado volume de crédito no futuro. Qual política de crédito que se refere? Letra E. Letra E, despesa com devedores duvidosos, né? Então, pronto. Terminamos aí essa disciplina, né? O nosso curso aí de capital de giro. Opa, peraí, não era para parar isso não. Capital de giro é análise financeira. Eu vou parar a gravação aqui agora. Vou parar a gravação aqui agora, mas continue aí para a gente poder... Ele já vai gerando o vídeo aqui para